E hoje a gente vai conversar ao vivo por Skype com Leandro Carnal, historiador, professor, escritor e palestrante. Bom dia, muito obrigado pela sua participação, pelo aceitar o nosso convite, Leandro. Bom dia, William. Bom dia a todos que nos assistem no Alto Tietê, onde nosso lindo rio Tietê nasce puro. Depois a gente apodrece aqui em São Paulo, mas é uma região linda, realmente. Eu queria começar perguntando sobre essa mudança brusca de rotina, né? Como aproveitar esse tempo em casa, professor? Bem, nós temos dois problemas distintos, né? Classe média e alta, em geral, tem um problema de tédio. Qual o programa da TV a cabo, quais os livros que devem ler, como cuidar das crianças. A classe baixa tem problemas mais graves, não tem estoques, talvez não tenha reservas financeiras e muitos não foram liberados pelos patrões. Então, para quem está tendo o privilégio nesse momento da quarentena em casa, é um privilégio, é uma coisa excepcional, tem que manter a saúde mental, realizando atividade de manutenção da casa, realizando cuidados com os filhos, realizando atividades sociais, leitura em conjunto, ver filmes em conjunto, ler bons livros, deixar um tempo as crianças sozinhas. Não é possível fazer essa quarentena com planilha Excel, minuto a minuto, para as crianças, vai ficar insuportável, para que a gente transforme essa crise em uma oportunidade. É uma doença importante, a epidemia é grave, mas não é o fim do mundo. Então nós temos que atravessar o deserto, mas temos que chegar intactos ao oásis lá do outro lado, manter a sanidade mental, não apenas sobreviver. Ou seja, podemos encarar esse isolamento social então como uma oportunidade, né, Leandro? Bem, nós temos que encarar ou vamos todos enlouquecer durante esse período. Você publicava, todo mundo publicava nas suas redes sociais, família é tudo, família é dom de Deus, eu amo minha família. Chegou a hora de testar essa sua frase. É difícil porque é uma quebra da rotina. É uma crise, mas o valor vida está acima de tudo. O valor vida, inclusive, está acima do lucro, o valor vida está acima de toda a questão econômica. Se não houver vida, não há mais nada. Então, muito cuidado de higiene. Quem puder, aproveite o privilégio de ficar em casa. Vamos lembrar de pessoas que são aqui em São Paulo, milhares, que estão na rua, que não tem como fazer higiene. Vamos manter a solidariedade, evitando visita aos idosos, mas não isolando seus avós, não isolando suas tias e parentes com mais idade, fazendo visitas telefônicas, ensinando a usar Skype, ensinando a usar qualquer recurso em que eles vejam as pessoas, porque senão a depressão é muito frequente na terceira idade e o isolamento aumenta a depressão, né? Solidariedade, isolamento preventivo, mas solidariedade. Temos que sair da crise ainda humanos, senão não vale a pena sobreviver. Leandro, muitas pessoas estão com as famílias, mas também tem pessoas que estão sozinhas, isoladas de uma maneira solitária. Para essas pessoas também pode ser uma boa oportunidade, né? As pessoas sozinhas em casa. É complicado, eu sei, mas é uma oportunidade de leitura, é uma oportunidade de fazer uma atividade física leve, se você não tem prática, um alongamento. Ontem eu fiz atividade física na sala de casa, fiz alongamento, não estou saindo para a academia. É uma oportunidade de você escutar uma música de verdade, é uma oportunidade de aproveitar os muitos cursos da internet gratuitos, se você tiver internet, de ler, de ligar para as pessoas que você ama, de escrever o que você está sentindo. Nós temos pessoas como freiras carmelitas e outros que passam a vida isolados em silêncio e oração e têm uma estabilidade psíquica enorme. Nós não temos essa prática, nós precisamos desenvolver. É passageiro, isso não vai durar para sempre, mas tem que ter a opção de manter estabilidade psíquica, senão o coronavírus será o seu menor mal. Não adianta se isolar, como no filme Iluminado, do Jack Nicholson, se isola e de repente começa a sair do eixo, sair da casinha. É preciso se isolar com saúde mental, e a saúde mental é uma opção diária. Eu não vou me entregar à tristeza, eu vou fazer coisas e eu vou ajudar pessoas que precisam mais do que eu preciso. Leandro, e como cultivar essa saúde mental para as pessoas que estão internadas no hospital, por exemplo? Bem, mais uma vez, é uma oportunidade de leitura, se possível, é uma oportunidade de
fazer um adensamento de meditação e assim por diante. Não é fácil, eu não estou achando que seja fácil, nem que seja tranquilo, já estive internado em hospital, não é fácil. Agora, não tem escapatória. Se você está lá, duas maneiras de viver, por exemplo, uma internação. Ou desesperado, que não ajuda em nada e piora a sua imunidade, ou tentando se tranquilizar. Não reforçar pela fala o desespero. Eu estou aqui, eu estou sozinho, meu Deus, isso não adianta. É como num dia de calor, você está em Mogi, está aquele calor terrível, as pessoas, nossa, está quente, está insuportável. Não baixa a temperatura e essa agitação ainda aumenta a sua temperatura interna. Então, é inevitável, não tem o que fazer. Vamos aproveitar para diminuir a tensão. Não é fácil, não é para qualquer um, mas é uma questão de vontade. Eu quero estar bem, eu quero pensar em coisas boas, eu quero, se possível, me comunicar com quem eu amo e eu quero ler bons textos. E é excelente. Leitura é uma excelente companhia. O momento de cultivar a empatia também, né? Empatia, no sentido de sensibilidade ao outro, simpatia no momento de sentir junto com outros, simpatós do grego, mas é um momento de saber que nós não somos de fato isolados. Essa epidemia não será solucionada por uma pessoa, não será solucionada pelo seu condomínio, mas pelo mundo inteiro. E parar de ficar debatendo bobagens. Esse vírus foi feito em laboratório, tanto faz se ele é de laboratório, se ele veio de um morcego ou de um pangolim, ele vai lhe atingir igual se você não tomar cuidado. Esse vírus é chinês, poderia ser francês, alemão ou de Mogi das Cruzes. Ele vai lhe atingir se você não tomar cuidado. Parar de debater o que é secundário e debater o que é central. Eu preciso sobreviver, eu preciso que as pessoas que eu amo sobrevivam e eu preciso ter qualidade mental. E isso é uma opção, diariamente cultivar qualidade mental. Leandro Carnal, que também é historiador, o mundo já passou por situações piores e parecidas como essa, né? Muito piores, inclusive essa região histórica do Alto Tietê sofreu muito em 1918, com a pandemia que foi a gripe espanhola, que nem espanhola era. No século XIV, quando o Brasil não existia, a peste negra foi devastadora. Na Alta Idade Média, a peste Justiniano. Todas as pestes anteriores foram piores, mais devastadoras e transformaram a sociedade. Essa epidemia, infelizmente, não chegou ao seu pico no Brasil, vai aumentar no mês de abril e nós esperamos que aconteça o mesmo que já está ocorrendo na China. Tomando as medidas corretas, a curva de contaminação diminui e nós passamos a diminuir cada vez mais até que ela passe como passaram outras epidemias. É uma hora de racionalidade. Duas atitudes negativas: ignorar o risco, porque isso, para Aristóteles, a gente chama de temeridade, ou seja, a incapacidade de ver o perigo. Isso é perto da demência. E a outra atitude negativa é aumentar excessivamente o risco, sem desespero e sem negar. Existe uma doença, ela é grave, ela vai matar pessoas. Se eu tomar cuidados, eu vou diminuir o seu impacto e vou sair dessa não apenas vivo, mas talvez até com mais conhecimento. Não ignore, não negue e não se entregue ao desespero. São as duas pontes que têm que ser evitadas. Leandro, e como trabalhar sobre esse assunto tão importante, né, com as crianças, as famílias que têm crianças em casa? Como explicar isso para elas? Diferente da minha infância, as crianças já têm informações. É possível que seu filho tenha navegado mais do que você sobre a epidemia, tenha visto cenas dantescas na Itália, tenha visto cenas terríveis na China e agora cada vez mais Estados Unidos e Espanha. Então não vamos imaginar que nosso filho, mesmo que tenha 5, 6 ou 7 anos, seja uma pessoa, por exemplo, que não tem informações. Talvez ele tenha mais do que você em todos os aspectos. Se a criança for muito pequena, uma criança de 2 ou 3 anos não tem condições de avaliar a extensão do drama. Então, eu é que tenho que estar tranquilo, estimular a lavar as mãos como regra de higiene e assim por diante. A criança já é um pouco maior, ela pode ser conversada sem desespero. Os pais, nesse momento, nós funcionamos exatamente como a comissária ou comissário de avião. Se o avião está tremendo, os pilotos e os comissários são a referência para os passageiros. Eles olham
para nós. Se nós entrarmos em desespero, aí os pilotos são um exemplo. Imagino se eu sou um psiquiatra, meu paciente diz que tem uma doença grave, que ele é esquizofrênico, eu começo a gritar, meu Deus, esquizofrenia, que horror, deixa eu sair daqui. Eu tenho como adulto demonstrar tranquilidade, porque as crianças vão ser contaminadas por isso. É um exercício. Conversar, não esconder, se a criança tiver capacidade de entender, cada pai conhece seu filho. Esconder é pior, eles estão vendo na internet o dia inteiro. Ignorar é ruim e aumentar o desespero contamina o ambiente familiar. Professor, bom, essa crise vai passar, né? É uma crise mundial, envolve todo mundo. O senhor acredita que o mundo vai ser diferente depois de todo esse ciclo que nós estamos vivendo? Não é a epidemia mais grave da história, mas é claro, a epidemia que eu estou vivendo. A comparação que outras foram piores não me anima nesse momento. Mas nas epidemias anteriores, com a peste negra surgiu o renascimento a partir do século XIV e XV, com a gripe espanhola e as guerras mundiais, surgiu o estado de bem-estar, quando o Estado passa a ser responsável pela saúde do cidadão, coisa quase desconhecida no século anterior. Então vai haver uma ressignificação. Eu acredito que essa crise vai nos fazer pensar como funciona nosso SUS, vai fazer pensar se o Estado de fato é tão dispensável, vai fazer pensar sobre a necessidade de termos estadistas tranquilos, que tenham visão e julgamento exato do que está ocorrendo. Então ela vai fazer a gente repensar nossa relação com políticos, com o Estado, com a saúde pública. E sabendo que a pesquisa e sabendo que a vacina e os remédios virão de laboratórios de universidades públicas e qual é a função, então, dos pesquisadores, dos professores da área e, acima de tudo, valorizar aqueles que mais sofrem fora as vítimas e familiares das vítimas, que são os médicos, as médicas, enfermeiros, técnicos, profissionais de limpeza de hospitais, profissionais de laboratório, profissionais que estão fazendo a comida nos hospitais e que, ao contrário de mim, que estou aqui trancado em casa lendo 12 horas por dia, estão em um ambiente de trabalho só com gente infectada 24 horas por dia. Esses são os verdadeiros heróis dessa crise. Muita gente vai tirar muita coisa boa disso tudo que a gente está vivendo, né, professor? Esse é o bom da doença, né? Ou ela melhora e nós morremos, ou ela piora e nós sobrevivemos. Então, não tem muito o que discutir, né? De algum jeito, essa crise vai nos transformar. Eu conversei com Leandro Carnal, professor, escritor, historiador. Muito obrigado pelas suas palavras, pela sua participação aqui no Bom Dia Diário. Seja sempre bem-vindo aqui no nosso jornal, professor. Muito obrigado pelo convite. Um grande abraço às cidades que eu tive o prazer de estar tantas vezes. Nós vamos sobreviver, ou pelo menos vamos lutar muito para sobreviver. Assim é a vida. Um bom dia para todos. Para o senhor também, para todos nós. Bom dia. Muito obrigado.